extenso, obrigada, Nair, que me mandou o currículo dela. Nair fez um estudo profundo do seu currículo. Ela é minha amiga. A Cristiane Isabela de Almeida, ela é médica fisiatra do Albert Einstein, formada em medicina na Faculdade de Medicina de Sorocaba, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, residência em Medicina Física e Reabilitação na ACD, Research Fellow Traumatical Brain Injury no Rancho de Los Amigos Medical Center, na Universidade de Southern California, nos Estados Unidos, aperfeiçoamento em fundamentos da psicanálise e sua prática clínica pelo Instituto Sede Sapiense, formação em atenção e concentração em práticas meditativas pela Associação Palas Atena, formação em mediação, construção de diálogo e criação de consenso pela Associação também Palas Atena, formação e capacitação em Yoga pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, pós-graduação em Bases de Saúde Integrativa e Bem-Estar, Lato Sensu, pela Faculdade de Medicina, Faculdade Israelita de Ciências de Saúde do Albert Einstein, formação no curso avançado multiprofissional de Cuidados Paliativos pela Casa do Cuidar, pós-graduação em Saúde Integrativa e Bem-Estar, Estudos Avançados, Lato Sensu, pela Faculdade Israelita também, Albert Einstein, e pós-graduação em Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance, Teacher Training, Lato Sensu, pela Faculdade Israelita de Ciências, também no Albert Einstein. Então, ela tem um currículo grande, bem diferente do que a gente costuma ter, né, Cristiane? E eu acho que foi isso que levou a Cristiane onde ela está hoje em dia, e que fez com que ela fosse fazer essa viagem que ela vai contar e dividir com a gente, que eu acho que deve ser uma coisa fantástica. Eu tenho uma curiosidade imensa de saber exatamente o que você foi fazer, como é que você chegou, o que foi isso, os seus sentimentos em relação a isso. Então, eu estou muito aflita para saber tudo que você vai nos contar. O palco é seu, Cristiane. A gente tem só que agradecer muito por você estar com a gente. É uma honra para a gente ter esse tipo de palestra, ter você falando conosco. Então, super obrigada. Muito obrigada. A honra é minha, né? Falar na Casa Nacional da Reabilitação. Nós que temos tanto orgulho de ser fisiatras, né? Eu acho que eu nunca encontrei um médico fisiatra que não tivesse muito orgulho de fazer o que faz. E acho que esse olhar amplo que a gente tem da fisiatria que me fez trilhar esse caminho, né? Esse caminho que eu chamo, porque quando eu fico ouvindo esse monte de coisa no currículo, eu falo, nossa, cada vez a gente percebe que sabe menos, né? Quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe as coisas e que precisa continuar. Então, eu sempre me autodefino como uma buscadora, né? Eu acho que é exatamente isso, alguém que está buscando e tentando ser uma presença que, como todos nós aqui, que melhore esse mundo, esse lugar onde a gente vive. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, eu vou começar a apresentação. Espero que dê tudo certo aqui no compartilhamento. Acho que deu, né? Deu, Cristiane, só precisa isso, colocar em modo apresentação. Perfeito. Perfeito. Eu vou compartilhar com vocês esse momento que eu passei recentemente, agora em agosto, estando numa missão humanitária para refugiados ucranianos na Polônia, 10 quilômetros da divisa com a Ucrânia. São experiências transformadoras, né? São experiências... Pois, no final, se der tempo, eu selecionei uns slides de uma outra missão humanitária que eu participei, porque eu acho que missões, como vocês vão perceber, né, é um palco maravilhoso para nós, como médicos de reabilitação e como equipe de reabilitação, atuarmos, porque justamente por essa formação ampla. Então, a primeira coisa é o que leva a gente a buscar esse caminho, né? Esse caminho onde você
Quando começou a guerra na Ucrânia, tenho certeza que todos nós, cada um do seu jeito, começou a se questionar como é que eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Tem uma identificação muito grande, porque são pessoas como nós, né? A sensação que a gente tem quando está lá é exatamente isso, né? A gente está aqui assistindo a live, conversando, e de repente alguém chega e fala, pega suas coisas e vamos embora, porque você tem que abandonar a sua vida. E quando me chega o convite inesperado em junho para participar de uma missão humanitária, chegou através do Marcelo, que está aqui, que é médico, trabalha com medicina comportamental. A situação que existia lá era essa, né? Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde, de agosto de 2022. Existiam mais de 10 milhões de ultrapassagens das fronteiras, sendo que mais de 6 milhões estavam fugindo para qualquer país da Europa, mais de 6 milhões se deslocando internamente, e uma situação catastrófica, aonde nós fomos convidados. Eu vou mostrar a instituição. Dessa vez eu não fui pelo Einstein, não fui, apesar da organização que nós fomos ser uma organização israelense também, não foi pelo hospital. Nós fomos 3 médicos brasileiros, eu, o Paulo, o Marcelo, convidados para fazer parte da 14ª delegação da Natan, dessa missão humanitária. E aqui é uma foto da gente à esquerda, uma foto, se eu coloco aparece, essa da esquerda, a gente saindo de Guarulhos, essa da direita, a gente chegando na Polônia, né? E nós fomos participar dessa missão aqui de refugiados ucranianos 2022. A nossa foi a 14ª equipe que estava indo para esse lugar. A Natan é uma organização não governamental, não relacionada a nenhum tipo de crença, não tem nenhuma relação política, é israelense, e ela é uma organização de ajuda humanitária para desastres, né? Para tragédias, enfim. Então, aqui é uma página inicial, depois, se alguém se interessar, aqui à direita tem o link, né? Onde, ao mesmo tempo que estava acontecendo essa missão nossa, uma missão no Nepal, anteriormente uma missão no Haiti, e eles têm 18 anos de atuação nesse tipo de atendimento a desastres naturais, guerras, ou pessoas, por exemplo, vocês veem essa no Nepal, que tem a ver com vulnerabilidades, enfim, né, com situações, aqui no caso, com situações de mulheres. Esse é um mapinha, só para a gente se localizar, né, de onde a gente estava. Aqui é a Ucrânia, do lado direito aqui dessa linha é a Ucrânia, e nós estávamos aqui, a 10 quilômetros dessa divisa. Isso é uma foto panorâmica da fronteira. Aqui à esquerda nós temos a Ucrânia, aqui à direita nós temos a Polônia. Esse lugar aqui vocês veem que tem um monte de caminhão parado, tem uma fila de quilômetros, e aqui é a passagem. Assim, a gente via muito, mesmo sendo agosto, os carros que entravam na Ucrânia eram carros de abastecimento, né? E pouquíssimas pessoas conseguindo entrar com carros civis. Eles ficavam nessa fila imensa e quando chegava lá, acabavam voltando. Aqui é esse lugar aqui à direita, onde os ônibus que traziam os refugiados, eles paravam. Então, a hora que eles desciam aqui, eles
todos muito felizes, né? Claro, imagina, estão há semanas tentando se deslocar, a hora que chega, a pessoa descia do ônibus, a gente via pessoas felizes, mas quando eles chegavam aqui, 10 quilômetros depois, na unidade que nós atendíamos, os rostos, a situação era bastante diferente. Antes de mostrar o lugar, eu queria fazer essa reflexão que ela tem a ver com isso eu tirei de um documento que tem no nosso próprio site da Organização Internacional de Reabilitação, referente à Organização Mundial de Saúde nessa área, mas onde fala o seguinte: o que é um desastre, né? Desastre é quando você tem a conjunção de uma vulnerabilidade com perigo. A vulnerabilidade, o que é? A predisposição a sofrer danos devido a algum evento externo. E o perigo é um evento natural, um terremoto, por exemplo, ou provocado, uma guerra, né, pelo homem, que ameaça afetar adversamente a vida, a propriedade ou a atividade humana. Então, na verdade, quando a gente está falando dessas pessoas, a gente está falando de pessoas que perderam não só a sua casa, mas elas perderam o seu emprego, o seu status social, a sua comunidade, os seus amigos, eles, de repente, perderam tudo rumo a um local desconhecido, né, sem nenhum tipo de noção do que vai acontecer. Essa missão que nós participamos, a gente atendia pessoas em trânsito. Nós não atendemos nem feridos de guerra e nem pessoas, nós fizemos uma visita, eu vou mostrar, mas nem pessoas que estavam morando na Polônia. A gente conheceu um lugar assim, mas a gente estava pegando essas pessoas justamente que saíam naquela fronteira, ficavam 2, 3 dias na Polônia, recebendo assistência social, assistência psicológica, assistência médica, roupas, tudo que eles precisavam, né? E eram encaminhados para os seus destinos, para os países onde eles iriam ficar. Uma lembrança aqui, né? A gente fala que o desastre é aquela condição que excede a capacidade de adaptação. Então, vocês podem imaginar, nós recebíamos essas pessoas, por exemplo, o parâmetro do que é hipertensão, ele muda completamente, porque todos eram hipertensos, todos, você pode imaginar, todos, né, dentro de um cenário complexo ainda, que nós vamos falar pela questão da língua. Isso aqui é uma foto que eu tirei do Maps, enquanto eu estava lá, para vocês verem, né? São as estradas na Europa, e aqui nós estamos na Ucrânia, tudo vazio, né? Aqui mostrando a situação, mostrando, na época, mais de 1.200.000 pessoas tinham se refugiado para a Polônia. Então, o lugar que nós estávamos teve que se organizar rapidamente para receber tanta gente, né? Uma foto que eu achei muito simbólica, buscando essas coisas da Organização Mundial de Saúde, né? Ambulância com o vidro quebrado por um bombardeio e trabalhando, né? Acho que é o símbolo do que acontecia lá com todo mundo. Aqui, mostrando o mapa da Polônia, olha, a gente estava aqui, numa cidade, se escreve assim, mas se fala Przemysl, né? O polonês, não sei se alguém aqui fala polonês, é muito difícil de ser compreendido, é muito difícil de você ler. Aqui atrás, eu estou na frente do lugar que nós ficávamos, que era anteriormente um pequeno shopping center, e que foi adaptado para receber esses refugiados. Aqui nesse mapa, cada um dos lugares escrito em preto é um lugar da Polônia que se organizou para receber, de uma forma definitiva, refugiados, né? E aqui embaixo, esses cartazes, eles estavam em vários lugares, onde eles falavam, olha, sai de perto da borda e tenta ir para um lugar desses mais
longe, porque você vai ter uma melhor condição de acomodação, enfim. Aqui é uma foto dos 4 médicos, a nossa delegação eu vou mostrar, mas os 4 médicos éramos nós 3, eu, o Marcelo e o Paulo, e o Dr. Jerry, que é um médico americano com uma grande experiência em missões humanitárias, foi uma honra estar com ele lá. Isso aqui é a porta do lugar que nós estávamos, né? Então, a Natan, aqui a bandeira de Israel, e tendo uma noção já das medicações lá no fundo, vocês podem imaginar. Só contar um pouquinho, a Natan é uma organização, como eu falei, não humanitária, de 18 anos de existência, e ela é baseada, é muito linda a história, porque ela é baseada na missão de um ativista de paz israelense que chama Nathan Eibe, que já faleceu, e que ele era uma pessoa que lutava pela paz e que foi montado, inclusive, um programa de rádio que chamava Vozes da Paz. Então, é muito linda a história e é muito tocante. Eu estou falando para vocês e isso me arrepia, porque as pessoas que a gente conhece nesse cenário, elas são pessoas muito especiais, sabe? São pessoas que param um pouco a sua vida para tentar aliviar um pouco o sofrimento dos outros. Então, realmente, é uma experiência muito interessante e única. Essa é a nossa equipe. A nossa equipe, então, tinha 14 pessoas. Esse que está deitado é o nosso coordenador. Ele é um israelense que mora na faixa de Gaza, num kibbutz, e uma pessoa única, com uma capacidade de condução dessa equipe. Então, tínhamos nós 3... deixa eu voltar ali. Nós 3 brasileiros, dos Estados Unidos, o Dr. Jerry e a Natália, que está aqui. A Natália é fisioterapeuta, mas ela nasceu na Rússia, e ela não foi como fisioterapeuta, porque não estava sendo convocada essa especialidade, né? Ela foi como tradutora, e também ela foi com 21 anos para os Estados Unidos, e foi num sentido assim de quero dar minha contribuição para isso. E todos os outros são israelenses, né? Então, pessoas, assim, tem enfermeiros, tem assistentes sociais, psicólogos, enfim, paramédico, pessoas já que trabalham tem esse tipo de atuação, como eu falei, pessoas muito especiais. Aqui, para a gente pensar, quando a gente vai para uma missão humanitária, existem preocupações prioritárias na saúde, né? Então, coisas para a gente pensar, e vocês vão ver que a gente se encaixa em várias dessas coisas. Primeiro, aos traumas, às lesões que estão relacionadas ao conflito propriamente dito, né? Depois, as questões de saúde materna e infantil. As pessoas, isso nós vimos muito, porque como eu fui em agosto, quem está saindo agora é aquele que tem mais dificuldade, aquele que é mais velho, aquele que tem alguma incapacidade. Então, muitas pessoas com doenças crônicas, enfim, com todas as suas questões de saúde, né, de hipertensão, de diabetes, de cardiopatias, né, também um cenário, e que nós, além de tudo, nesse panorama da pandemia, né, da Covid, todo o risco de disseminação de doenças infecto-contagiosas. Outra preocupação é o risco de tráfico humano, né, e questões de abuso sexual e, enfim, uma série de questões nesse sentido. A gente atendeu algumas grávidas, onde tinha toda uma delicadeza da equipe de assistência social no questionamento de quem era o pai, né, porque teve muito abuso sexual das meninas também. Questões de saúde mental e suporte psicossocial, questões relacionadas à segurança na nutrição,
né, e questões relacionadas a potenciais riscos nucleares, químicos, enfim, tem um cenário bastante grande para a gente pensar. Esse lugar era onde a gente atendia, parece grande porque a foto é panorâmica, mas era super pequenininho, né? Aqui à direita as macas, né? Onde os pacientes chegavam e era uma primeira coisa, né? As pessoas em pé, com dificuldade de sentar, com alguma resistência ao toque. Aqui era a entrada, onde a gente sempre pedia para as pessoas colocarem a máscara, enfim, porque era como se não existisse Covid nesse cenário, né? Aqui os medicamentos, aqui a gente passando um plantão e conversando a respeito de como seria o trabalho. Essa foto eu coloco para vocês só para a gente se localizar no cenário que nós estávamos. Nós estamos na Polônia, né? Se fala polonês, recebendo pessoas. Entre nós falávamos em inglês, uma grande parte da equipe falando em hebraico, e a tradução para os pacientes em russo, mas muitos deles se negando a falar o russo, então tinha que ter uma tradução para o ucraniano também. Então, uma grande torre de Babel, não só auditiva, mas visual, aonde aquele lugar pequeno tinha essas placas, né, assim, escrita em várias línguas, desde de coisas que talvez a gente precisasse, como uma ambulância, um dentista, se tivesse alguém com uma ferida, né, um estomatologista, enfim, né, uma enfermeira que queria ser voluntária, um cuidado paliativo. Este cenário, a gente chega, né, se depara com muitas caixas de medicamento previamente divididas pelas equipes anteriores que nos antecederam, medicamentos excelentes recebidos do mundo inteiro, entretanto, muitos deles muito difícil da gente identificar, porque muita gente chegava, por exemplo, como eu falei, uma pessoa com pressão alta, chegava e falava, olha, eu estou aqui, eu não estou com uma queixa específica, mas eu saí de casa, peguei o remédio que eu tinha, e até eu chegar no meu destino final, eu preciso de mais medicação. Só que ele te entregava uma medicação sem caixinha, escrito em alguma língua, né? Bom, até aí você fala, é ucraniano? Você pega o Google Translator e põe. E aí você ia procurar nas caixas e nem sempre a gente identificava a composição química, né? Então, o primeiro dia, gente, que você entra num lugar desse e vê tudo isso, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu precisava de uma semana para estudar tudo isso, para entender o que é que está dentro de um contexto em que as pessoas vão chegando, vai tendo a queixa, tem a tradução, tem... Então, realmente, todo esse currículo que a Pérola leu, meu, de práticas meditativas, é fundamental, porque se você não se centra, não se interioriza e não entende como é que eu vou verdadeiramente poder ajudar, a gente fica meio maluco, né? Aqui o Paulo está olhando alguns protocolos de manejo de estresse, de manejo de violência sexual. Então, é isso que eu falei, né? A gente queria ter tempo para poder ler tudo isso e não tivemos esse tempo. Eu levei, antes de ir, eu usei nossa prática de fisiatra, né? Eu montei umas apostilas de comunicação alternativa com os sintomas que foram muito legais para a gente também, porque às vezes não tinha tradutor o suficiente para o que estava acontecendo ali, então a gente usava esses métodos. Eu fiz uma de sintomas e sinais e fiz uma das emoções, né, para a pessoa poder se localizar. Foi bem útil, eu deixei lá. E aqui algumas fotos de como a gente fazia o atendimento. Isso eu conversei com a Pérola esses dias, né? A gente não... Você vai como médico,
esse é um dos questionamentos, né? Mas como que eu vou, como fisiatra, ainda mais fisiatra de tanto tempo de formada, sem essa vivência clínica no dia a dia, graças a Deus, tinha o Marcelo, o Dr. Jerry, que são, então, quando vinham casos clínicos, realmente, eles davam suporte, questão de, isso, quando a gente chegou, tinha ido um pediatra que já tinha feito um grande trabalho ali de separação, inclusive, você imagina, né, a dose pediátrica de medicação para as crianças, então, tem todo um esquema onde você, essa primeira sensação, você fala, nossa, como eu posso ajudar? E, de repente, a gente vê que a gente pode ajudar muito, porque, você vê aqui, por exemplo, eu estou com a tradutora, uma paciente com dor, usando a escala analógica, a gente conseguindo trabalhar com esses instrumentos, ver as questões das incapacidades, essa senhora, por exemplo, ela teve uma fratura de fíbula e estava algumas semanas andando, não teve tempo de consolidar direito, e tinha uma dor, e tinha aquele edema, então eu fiz... E aí a gente tinha muito recurso ali ortopédico para imobilização, muita medicação, inclusive medicação natural, com pomadas, tinha muita coisa alemã ali, que tem a naturopatia, né? Então, a gente acabava fazendo esse trabalho, pedindo para o paciente voltar no dia seguinte, e qualquer coisa é muito interessante, porque vinha essa coisa de melhorar muito, né? Porque a gente lida com coisas muito básicas, como, por exemplo, uma dor que possivelmente está relacionada a edema, né? Então, bastante interessante. Aqui um menino, eu atendendo, olha, essa tinta verde, diz que é um Green Brilliant, que eles usam lá, alguma coisa tipo pó de café, que serve para qualquer coisa, essas crenças populares, quando se machuca, que passa aquilo, muito difícil de tirar. Esse menino teve um acidente de moto, estava fugindo de mobilete, acho, e caiu, se machucou muito, eu avaliei, teve uma lesão parcial de manguito rotador, é um adolescente, já tinha uma alteração postural, então aqui eu estou cuidando, esse é o primeiro dia, a gente cuidando das feridas e trabalhando, e aí dando uma orientação, então a gente vai vendo a questão da reabilitação ali na hora, né, o que a gente pode orientar, e como a gente orienta essa pessoa a seguir o tratamento quando chegar no local de origem. Essa senhora aqui à direita, isso foi o segundo dia que ela veio. O primeiro dia que ela chegou, eu fui atender, ela estava muito brava, muito séria, e falou assim para mim, eu sou deficiente, você não sabe tudo que eu já passei. Tenho não sei quantas hérnias de disco, eu tenho dor crônica, eu tenho aquilo que todos nós conhecemos muito bem, eu não vou... E é uma pessoa muito resistente, assim, e ela foi uma que permitiu que eu tocasse, fizesse uma terapia manual, fizesse um pouco de drenagem, um pouco de liberação miofascial, mediquei, pedi para voltar no dia seguinte, e ela, nesse dia, ela está voltando, eu estou com a tradutora, e ela voltou para agradecer, para dizer que estava se sentindo muito melhor, e ela, nesse momento, ela estava ela estava contando para a gente que ela era uma poetisa, e ela fazia poesias na Ucrânia, e dá uma referência de um YouTube, que depois, quando cheguei aqui, eu fui ver, e era um vídeo de uma festa de aniversário dela com a família. Isso me tocou profundamente, porque é uma coisa assim da pessoa mostrando que ela é uma pessoa normal, como qualquer uma de nós, né? Que filma, que tem suas coisas, enfim, é um exemplo de história, de inúmeras histórias que a gente ouve com esse contexto humano, sabe? Da gente entender, deixa eu só voltar aqui, da gente entender que para a gente ser bom mesmo nesse cenário de atendimento, a gente tira todos os nossos aventais de conhecimento e é um ser humano com bastante privilégio, que sou eu, atendendo outro ser humano em sofrimento, sabe?
E quando a gente vai com esse contexto, a gente... O que deve ser feito emerge, e a gente faz. Quando... Deixa eu passar aqui. A gente teve a oportunidade, quando nós chegamos, estava fechado durante 2 dias para a higienização do local, a gente teve a oportunidade de participar de algumas coisas. Então, essa foi uma delas que eu quero mostrar para vocês. Esse barbudo aqui embaixo é um músico, e nós fomos num galpão. Isso aqui é um lugar que recebeu doação do mundo inteiro, de roupa, sapatos, e a gente chegou... Passamos um dia inteiro separando as doações, e ele estava, nesse momento aqui, explicando para a gente que a organização de missão humanitária é como você organizar um festival de música, né? Um grande Rock in Rio numa fronteira, porque você tem que se preocupar com a alimentação, com alojamento, com assistência médica, com todas as questões. Foi muito lindo, isso aqui é o resultado final, depois a gente passar 14 pessoas passando o dia inteiro organizando as coisas, foi maravilhoso. A gente pegava umas caixas, assim, muitas delas com mensagens escritas em várias línguas de pessoas que doaram as coisas, desejando boa sorte. Então, isso faz a gente refletir nessa ajuda silenciosa, né? Nessa ajuda de quem está longe, e que é tão importante, não é só a gente estar na linha de frente, né? E quem transporta, quem organiza, quem entrega, porque senão tudo isso vira lixo, né? Aqui nós tivemos a oportunidade de conhecer isso aqui, era um asilo, um residencial de idosos poloneses antes, e eles abriram um espaço para receber idosos ucranianos. E aí nós fomos um dia conhecer, e eu tive a oportunidade, nós voltamos no dia seguinte, eu tive a oportunidade, isso aqui a gente senta, eu pedi para a Natália, que apesar de ela não ter ido como fisioterapeuta, ela conduziu uma prática, um pouquinho de exercício, e depois eu fiz uma prática meditativa com os idosos, foi maravilhoso, uma coisa, vocês podem imaginar, né? Eu planejei a prática em português, traduzi para o inglês, só que quando eu falava em inglês, para um monte de velhinho, traduzia para o ucraniano, para o russo, e aí você começa a perceber que a conexão é outra, né? Um time, um grande aprendizado para todos nós. Aqui uma outra vivência que nós tivemos, isso aqui é um lugar que está abrigando 550 refugiados que estão morando ali na Polônia. Aqui são as enfermeiras tirando os piolhos, aqui a gente ajudando, quer dizer, para mostrar que a gente faz qualquer negócio numa situação dessa, né? Carrega a caixa, faz tudo. Aqui uma atividade, o nosso coordenador com as crianças, né? Fazendo jogos. Aqui o Paulo ensinando origami para as crianças nesse local. Aqui o Marcelo mostrando a bandeira do Brasil, porque eles ficavam profundamente surpresos de ter pessoas que vieram de tão longe para ajudá-los, né? Aqui uma brincadeira ao ar livre, de cabo de guerra com os adolescentes. Aqui, essa foto é maravilhosa, o Paulo tirou, porque a gente ia andando, a cidadezinha é uma graça, essa Chemchel, e em cima dos postes, isso são postes de luz, tem vários ninhos de cegonha, né? É muito, muito lindo. Marcelo levou fitinhas abençoadas do Senhor do Bonfim, que foram com a explicação escrita em ucraniano. Aqui uma foto das mãos, né? Que os idosos, depois que a gente fez a meditação e explicou das fitinhas, é que a gente não pode, principalmente em missão de guerra, mostrar a foto do rosto das pessoas, né? Porque a gente não, diferente do Haiti, você não sabe quem é aquela pessoa que está fugindo. Então, vocês veem que as fotos que tem, ou a pessoa está de lado, ou está meio borrada, né? Porque foi maravilhosa essa atividade das fitinhas do Senhor do Bonfim, a questão de dar os nós e
qual é o meu desejo, né? O que eu quero para voltar a ter uma vida normal. Aqui as brincadeiras, uma enfermeira brincando com uma criança. Isso é uma foto muito linda, porque muitas moças com esmalte azul e amarelo, né? Uma fala silenciosa e um símbolo do seu país. Aqui, olha como é uma graça a cidade. Quando a gente saiu, terminou a missão, nós estávamos passando o plantão para a equipe nova, que chegava também dos Estados Unidos, de Israel, né? Aqui eu tiro uma foto com essa moça que me tocou profundamente, a Svieta. Ela é ucraniana, ela já morava nessa cidade há algum tempo, quando começou a guerra, e ela é uma pessoa normal, comum, trabalha de garçonete, e quando começou a guerra, essa moça começou um trabalho maravilhoso de recepção dos refugiados ali, tanto que quando nós chegamos, o primeiro dia que nós chegamos, a gente ficou numa casa com todos, né? Mas o primeiro dia a gente foi para um hotel, e ela foi para o hotel para receber e para agradecer em nome do povo dela, e ela faz todo tipo de ajuda silenciosa, continua trabalhando como garçonete, ela entra às 4 da tarde, então ela faz um trabalho maravilhoso. E essa foto de baixo, eu me despedindo do nosso coordenador, uma pessoa, como eu disse, muito especial, e no dia que nós íamos terminar, ele fez essa postagem aqui no Facebook, e ele tomou cuidado de escrever em hebraico, depois em inglês, depois traduziu para o português, onde ele fala da missão humanitária, do quanto todos nós saímos transformados de uma situação dessa, e realmente, quando a gente participa de uma coisa assim, a gente fala, nossa, isso é muito... A gente precisa tomar até cuidado, porque você fala assim, apesar de você ver tanta tristeza, você chorar tanto de tanta coisa que você vê, a tendência é dizer isso é muito legal a gente poder fazer algo para aliviar o sofrimento do outro, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, eu quero voltar e fazer de novo. E aí o fim da postagem dele, né, é de um cara que trabalha com consenso de paz, né, que essa seja a última missão humanitária nesse globo. Então, nos trazendo a uma reflexão bastante importante. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, eu falei para a Pérola, nós temos uns minutinhos, algumas fotos de uma missão. Quando que eu resolvi fazer isso? Em 2010, quando teve o terremoto do Haiti, eu era gestora da reabilitação do Einstein nessa época, e o Einstein mandou uma missão, e quando né, os cirurgiões, intensivistas, ortopedistas foram para lá, chegaram, falaram, gente, quem era muito grave morreu, né? Nós precisamos estar cheio de deficiente aqui. E o meu diretor, na época, me chama e fala, Cris, seleciona terapeutas para você mandar para lá, porque nós precisamos de terapeuta. E eu pergunto, porque nós fomos dentro de uma missão que era coordenada por Harvard. Então, era um campus com 260 leitos, pacientes. O Einstein tomava conta de 40. E eu pergunto, existe fisiatra nesse lugar de 260 pacientes? E eles falam, não tem fisiatra nenhum. E eu falo, bom, ali acho que foi quando esse coração de gostar desse tipo de coisa se manifestou, né? Eu falei para o meu diretor, o doutor Miguel, eu falei, olha, se você não tirar nenhuma vaga de terapeuta, eu me candidato para ir como fisiatra, né? E aí eu acabei indo essa vez, mais 2 vezes, depois voltei com o governo brasileiro para conhecer toda a infraestrutura de reabilitação, e ajudei durante 1 ano na construção de um serviço de reabilitação lá junto com o governo,
e voltamos um ano depois para criar um curso de cuidador. Foi por causa disso que eu vou mostrar para vocês agora as fotos, que eu acabei pedindo demissão do meu cargo de gestora no Einstein. Demorou 2 anos ainda, todo mundo falava que eu era louca, por que fazer? E realmente, o hospital é um lugar maravilhoso de se trabalhar, mas eu ia ter que fazer MBA, enfim, seguir uma carreira de gestão, e esse tipo de experiência te deixa muito claro o seguinte: eu quero ser médico. É isso que eu quero ser, né? Eu quero me despir de todas as outras, essas outras vestes. Eu quero poder atender as pessoas em sofrimento. Então, aqui, este era o local com as 260 barracas. Vocês veem que é bastante diferente, né? Aqui a gente chega um mês depois do terremoto, e aí o Einstein tem algumas unidades, né? Então a gente fez essa brincadeira, nós criamos aqui a unidade Haiti do Einstein, uma barraca que nós montamos e para fazer a fisioterapia lá dentro, e foi junto comigo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, e tinha um médico intensivista, o Gustavo, que era o coordenador da nossa missão, e junto foi também o pessoal, que foi maravilhoso, o pessoal da parte de infraestrutura do hospital, para, por exemplo, colocar a luz à noite, porque o lugar era esse, gente, vocês olharem aqui, 50,9 graus Celsius, dentro das barracas onde essas pessoas estavam confinadas. A gente ficava assim, na hora do almoço, deitado, absolutamente todo mundo com desautonomia. A comida, esse aqui era o café da manhã, então tudo absolutamente diferente, adverso, apimentado. A gente tomava, aqui são as meninas, onde a gente tomava banho, era um negócio que você punha um pouco de água em cima e caía. Então, experiência diferente. Aqui, mostrando alguns atendimentos, aqui eu ainda não tinha cabelo branco, né? Esse rapaz aqui, ele era um estudante de medicina, tanto que depois, é que eu já não trouxe aqui, mas ele escreveu uma carta maravilhosa para a gente, tinha muita sequela de fratura, imobilismo, só que eu, avaliando os pacientes, e apesar de eu não ser acupunturista, né, nós todos tivemos a honra de ter a doutora Satico nos ensinando alguma coisa, e antes de eu ir, o Marcelo Saad, fisiatra, trabalhava no Einstein, o Marcelo achou um artigo maravilhoso que chama Acupuntura nos Campos de Guerra, aonde se preconizava colocar isso aqui, que se faz isso para os soldados, para a pessoa não ter dor, para pôr embaixo do capacete. Então, eu fiz isso em alguns pacientes, porque, inclusive, né, ele até me fez um treinamento ali básico de acupuntura, mas a gente chega num país que tinha voodoo. Então, a grande maioria não aceita você agulhar, porque aquilo tem um símbolo, né, religioso ali complexo. Isso aqui são as nossas enfermeiras, de manhã, pegando a caixa de medicamento e o saco para pôr os curativos. Aqui as coisas que a gente via, né? Pessoas com fixador externo, a gente atendia muitas vezes fora, porque era impossível atender dentro da barraca. Olha as adaptações que se fazia, o soro, por exemplo, que a gente orientando a questão de hidratação, muito imobilismo, muita fratura. Ó, você vê as enfermeiras no chão fazendo os curativos. A gente atendia também. Isso aqui, né, hoje está se comemorando o feriado judaico. Aqui foi a primeira sexta-feira que nós chegamos. Essa senhora é a esposa do médico coordenador de Harvard, ela é judia, então a gente fez uma cerimônia de Shabbat. E foi a primeira vez que a gente tirou alguns dos pacientes das barracas, né? Então, no fim da tarde, a cerimônia acendendo as velas, maravilhoso. Aqui tinha muito amputado, então, à esquerda, uma foto, a gente fazia terapias individuais, mas em grupo também, para os pacientes amputados. Aqui a gente montou uma oficina
para as crianças. Essa é a terapeuta ocupacional, a psicóloga, a fisioterapeuta. Era muito lindo, porque a gente ensinava uma coisa de manhã, fazia uma terapia. Você vê, essa foto me emociona, porque essa mãe prestou atenção no que o terapeuta ensinou e ela estava à tarde ensinando o filho. E no dia seguinte, você via ela ensinando outras pessoas, né? Então, maravilhoso. Aqui, o enfaixamento do coto. Tem uma outra foto que tem o nome da paciente, chama Avril Did, né? Ela escreveu que ela tinha conseguido fazer o enfaixamento sozinha, né? Os dois amigos amputados aqui sendo recebidos juntos. E aqui a gente mostrando um pouco da humanidade da gente dentro dessas missões, né? Nessa daqui, o Jorge é enfermeiro, samba muito bem, então ele estava fazendo um samba nesse balde. Se vocês olharem aqui atrás, tem um amputado dançando, né? A gente fazendo pipoca e levava nas barracas. Esse aqui foi um jeito de unir a nossa equipe, porque a nossa equipe, quando você chega nesses lugares, muita gente entra em depressão, fica mal, tudo, e eu falei, nossa, eu gosto de cozinhar, eu vou cozinhar, e esse foi o primeiro risoto, e a partir daí, tudo enlatado, né? Vocês imaginam, pós-terremoto, era tudo lata, nós achamos, e a partir daí a gente começou a tomar café da manhã, acordava às 5 horas da manhã para fazer ovo mexido para todo mundo, tomar café da manhã junto e saber reafirmar esse propósito do que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, né? Então, a alegria, eles adoravam a questão do Brasil, do futebol, enfim, né? Então, a gente é um símbolo, né, apesar da gente ver tanta dor nessas situações, o que emerge é uma coisa maravilhosa, que só vivenciando, não tem muitas palavras para explicar o que a gente sente, sabe? A gente realmente volta transformado desse tipo de missão. Eu quero mostrar aqui para vocês, quem é da Associação Brasileira de Reabilitação, isso aqui é o nosso site da Sociedade Internacional de Medicina Física e Reabilitação, onde aqui está o site, nós temos, se você entrar aqui em cima, colaboração, um comitê de Disaster Rehabilitation, né? Onde existem várias ações relacionadas à possibilidade da nossa atuação nesse cenário. Aqui só um pedacinho para mostrar quais são os objetivos desse comitê, né? Então, a gente, no cenário, principalmente como esse aqui do Haiti, ou na Ucrânia, se a gente pudesse ter atendido, quem fez o atendimento dentro do campo de guerra, da gente realmente conseguir fazer um trabalho muito diferenciado. E imaginem, por exemplo, num furacão, numa coisa... existe um grupo muito forte dentro da Internacional relacionado à Austrália, à Malásia, aquela região, quando tem os desastres naturais. Só para mostrar, porque eu, antes de terminar, eu falei para a doutora Pérola, para o Eduardo, nosso presidente, assim, do meu desejo eu participei desse comitê de reabilitação até de 2011 a 2014. Para minha surpresa, quando eu entrei agora lá, meu nome continua lá, eu tinha passado para um colega que é do Sul, mas continua, e realmente eu penso que a gente deveria... Um dos questionamentos, quando eu fui, eu falei isso com o Eduardo, antes de ir, liguei para ele e falei, sabe uma coisa que eu fico pensando? Por que eu preciso ir do outro lado do mundo para fazer uma coisa, sendo que tem tanta gente sofrendo aqui do nosso lado? E ele fala, é verdade, a nossa sociedade,
assim como a maioria das sociedades médicas, tem uma atuação científica maravilhosa, muito consistente, mas talvez a gente tenha oportunidade de abrir para assistências sociais, né? Que a gente pudesse pegar nossos residentes e fazer algum trabalho nesse sentido. Então, eu coloco isso aqui mais como uma inspiração, porque eu gostaria muito, como diria a Maria Eugênia, a essa altura da minha vida, de fazer, de levar à frente esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Alguns fisiatras entraram em contato comigo individualmente, que têm interesse, então eu acho que a gente pode, para 2023, pensar em alguma coisa assim. Isso aqui é um girassol que eu tirei na Polônia no último dia, quando eu vinha embora, e esse texto à esquerda é da Floriana Bertini. A Floriana é uma cardiologista do hospital, e ela tem um site maravilhoso, um site não, no Instagram, um perfil que chama Flores no Caminho, e ela pediu para eu tirar fotos de flores lá, e ela fala isso, né, de como as flores são iguais, né? Então, ela é uma homenagem a isso, né? O questionamento é exatamente isso, né? Será que a gente sozinho é capaz de fazer alguma coisa por alguém, para modificar a vida de alguém, né? E se todos nós pensarmos nisso, a gente vai ser capaz de fazer alguma coisa para modificar esse mundo, né? Isso foi uma reflexão que eu fiz, né? Porque quando você vai fazer esse tipo de coisa, você tem muito medo. Mas o que acontece é que a coragem, ela vai se tornando maior do que o medo. E essa perspectiva de alívio e consolo, quando você percebe que isso é urgente, nosso coração compassivo se manifesta. A gente chama de empatia quando eu me deixo ser tocado pela dor do outro. Mas quando existe uma ação em resposta, eu faço alguma coisa para aliviar essa ação, essa empatia, ela vira compaixão, né? Então, o Dalai Lama fala isso, né? Que esse é o paradoxo da compaixão. Quem ajuda, provavelmente é o maior beneficiado, né? Acho que é isso. Estou à disposição, obrigada. Cris, eu amei a sua apresentação e fiquei assim com algumas curiosidades. Primeiro, falar que realmente quando você vê o múltiplo, né, quando você vê a coisa grande, eu não sei se a Cris caiu, cadê ela? Cris, Caiu, atenção. mas acho que ela entra de novo. Tá. Então vamos esperar ela entrar, porque senão quem vai responder? Não entrou ainda. Ju, você liga para ela? O que eu ligo? Ah, Cris, você sumiu, né? Você está muda, Cris. Você está muda. Eu fechei a tela, fechou. Imaginei. Fechou tudo. Radical. O que eu queria dizer é o seguinte, que eu amei a sua apresentação. É extremamente emocionante isso que você fez. E quando a gente pensa no macro, né, quando fala de uma tragédia, você não consegue nem se envolver tanto, você fica escandalizado, horrorizado, mas você não consegue se envolver tanto. Quando você começa a pegar pequenos pedaços, pequenos trechos dessa tragédia, você pega uma família, você se relaciona muito mais, você consegue entender muito mais o drama do que quando você vê um negócio muito grande. Então, acho que o que você viu, né? Você passou a ver as pessoas, as famílias. Então, a individualidade do drama. E aí o drama realmente fica muito maior. Então, o trabalho que você fez é um trabalho absolutamente fantástico. Eu realmente tenho uma inveja boa disso, tá? Porque é lindo o que você fez. É absolutamente lindo. Eu não sei se eu teria coragem nem disponibilidade para fazer o que você fez. Essa é uma doação, isso, né? Eu queria entender o seguinte, Cris, as pessoas que chegaram para você eram diferentes das pessoas do Haiti, né? Porque no Haiti eram todas pessoas machucadas, detonadas. E lá, a impressão que eu tenho é que eram pessoas muito mais destruídas emocionalmente do que fisicamente.
Então, qual foi o papel de vocês? Como é que vocês atuavam nisso? Qual era o diagnóstico que vocês faziam? E como é que vocês conseguiam ajudar pessoas que estavam caindo no vácuo, né? Que elas estavam saindo de uma situação em que elas tinham uma casa, um trabalho, uma família, os amigos, e indo para um lugar que elas não faziam a menor ideia do que seria, para onde elas estavam indo, o que, que o futuro esperava delas, quando elas iam encontrar de novo o resto da família, o que, que elas estavam deixando para trás. Então, é uma dor tão imensa que a gente não consegue identificar isso. Você morre de pena, por exemplo, de alguém que perde uma casa na enchente. E é mais ou menos isso. Você perdeu tudo. Você precisa de uma ajuda para recomeçar. Então, como é que é o papel de vocês nessa história? E como é que isso emocionalmente, como é que vocês têm sustentação para vocês mesmos, para aguentarem um baque desses? Porque não é fácil isso, né? Não, não é, você tem que encontrar esse lugar dentro de você, você falar. Várias vezes me aconteceu isso, eu falar, se eu estou me sentindo assim, imagina como está essa pessoa. E isso imediatamente me punha no prumo para eu, entendeu? Não dá tempo de eu fazer alguma coisa, alguém precisa mais de mim, vamos dizer. Por isso que nessas missões, você pode ver, se você entrar no site da Natan, o que mais se solicita são psicólogos e assistentes sociais, né? Porque todos eles recebem esse tipo de assistência. Nessa missão especificamente, as pessoas, elas dormiam nesse lugar que nós estávamos e elas vinham na sala de atendimento médico voluntariamente, não é que todos passam. Então, todos que chegavam para a gente tinham alguma queixa, né? Todo mundo estava com alguma queixa. A gente era, para você entrar nesse lugar, aliás, era muito estranho isso, porque tinha a polícia, o exército na porta. Você se identificava para o exército, para a Cruz Vermelha Polonesa, um lugar bastante tenso, e a gente não podia ir voluntariamente aonde essas pessoas estavam dormindo. Uma vez eu fui, porque tinha uma mãe com uma criança com paralisia cerebral, que tinha ido lá perguntar se tinha alguém, a tradutora veio me falar, eu fui rapidamente e falei, a senhora pega a sua filha, traga para cá que eu atendo, e depois, né, ela vai, mas porque a gente não é autorizado a fazer isso. Então, quem os médicos atendiam tinham questões clínicas associadas, né? Ou, como eu falei, por uma doença crônica, ou por uma emergência, ou por dor, e aí a questão emocional, ela vinha junto. E quando a pessoa chegava, ela, como eu falei, a gente fazia uma pequena triagem, tirando a pressão, tirando a temperatura, perguntando por que você está aqui, o que está acontecendo. E eu percebi uma coisa, isso eu tive um insight assim sem querer, porque eu, pelo menos como fisiatra, eu não ando com o estetoscópio pendurado no pescoço, né? Eu uso quando necessário. Mas lá a gente tinha um esteto, porque você tirava a pressão de todo mundo. E eu tive um insight assim de uma coisa de prática meditativa. Quando a gente medita, você ativa o que se chama de resposta de relaxamento através da expiração prolongada por 3, 4 vezes, porque você ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, eu falei, e às vezes chegava e não tinha tradutor ainda, então, falei, nossa, eu vou usar esse símbolo, porque todo mundo, em qualquer lugar do mundo, sabe que médico ausculta e que tem que respirar, e tem que ficar quietinho. Então, eu, mesmo que não tinha tradutor, falava, tudo bem, via pressão, posso te auscultar, né? E punha e pedia para a pessoa me imitar. E eu respirava nesse padrão de resposta de relaxamento. E a pessoa, depois de alguns, eu fazia, mesmo que não tivesse queixa pulmonar, no pulmão, vendo atrás, muito bem, vamos tirar a pressão de novo. E tirava a pressão, a grande maioria tinha baixado. Claro.
E aí a gente falou, muito bem, você está melhor. Tá... E essa pessoa achava, e era quando ela compartilhava alguma coisa emocional com a gente, sabe? Porque e aí, às vezes, alguma coisa muito difícil, eu não mostrei aqui, tem uma foto de uma senhora com um gato, segurando o gato no colo e com um olhar super perdido, aquilo me tocou profundamente, sabe, assim, nas poucas coisas que eu posso levar, eu pego meu gato, né? Então, alguns não saíam desse estado, alguns, e aí a gente chama a psicóloga, assistente social, e muitas vezes elas saíam desse lugar nosso e tinha lá tipo uma cafeteria, que eles serviam comida, então elas sentavam junto, ia tipo tomar um café para conversar e para fazer as coisas, enfim, e a gente dava essas orientações personalizadas. Por exemplo, chegou um dia uma moça falando para mim que ela estava se sentindo mal e que tinha vomitado e que estava mal. Eu olho, vejo que ela está desidratada, vou pegar algum sorinho ali, um Gatorade, alguma coisa assim, para ela, quando eu vou entregar, ela é hipotensa, né? E quando eu vou entregar, ela me chama gente, o sofrimento é tão grande que eles não têm espaço para o tradutor, porque a pessoa fala em ucraniano com você. Entende? Não tem esse espaço. Então, os tradutores ficam meio assim, ouvindo, e ela fala para mim, eu estou grávida. E eu não quero continuar essa gestação. Meu marido morreu na guerra agora, estava com, acho que 1 ou 2 crianças pequenininhas, e eu quero interromper. A gente está num país absolutamente católico, onde o aborto é proibido, então, ela fala isso, aí tem toda uma sequência de coisas, eu falo com o nosso coordenador, que ali não podia fazer nada, mas 2 dias depois ela ia para a Alemanha, se não me engano. Então, é feito todo um trabalho de encaminhamento para quando essa pessoa chegar nesse país de origem, ela receber a assistência, enfim. E toda uma questão do não julgamento, né? Da gente não julgar as escolhas das pessoas, o que é Bem difícil. bastante difícil, dependendo de quem a gente é e do que a gente pensa. Né? Então, situações desse tipo. Por exemplo, teve ali, graças a Deus isso aconteceu logo no começo, porque ali eu percebi o quanto eu tinha que me abrir. Chega um menino também, ele mostra a barriga e você não sabe se é diarreia, se é constipação, um adolescente. E aí, enquanto vem a tradutora falando, vamos tirar a pressão, e eu pergunto para ele, você está comendo direitinho? Os adolescentes, alguns falavam um pouco de inglês. Você está comendo direito? Você está se hidratando? E ele me olha com uma cara assim de... Como você é imbecil, né? Ele pega um celular, ele pede um celular de alguém, entra no Google Maps e põe o mapa da Ucrânia. E ele me mostra, a gente estava aqui, que ele tinha vindo daqui. Quantas semanas esse menino estava andando para eu perguntar se ele estava comendo direitinho e se hidratando bem, né? Então, aí você começa a ter a dimensão e eu falo, nossa, ainda bem que é difícil. E, às vezes, o que mais a gente faz é isso, né? A escuta dessas pessoas. Nesse local de atendimento dos idosos, tinha uma ala com... Eu acho que eu até contei isso para a Pérola. Tinha uma ala onde tinha uma senhora de uns 80 anos, com um filho deficiente no quarto, e eu estava com a tradutora, e a gente vai ali visitar, e ela chama, e o rapaz todo assim, e ela fala que ele tinha tido um AVC, e que aquele era o 4º lugar que ela estava. Aí você fica pensando, como que pode ser o 4º lugar uma senhora de 80 anos, com um filho deficiente, acamado, estar ali? E ela falava, por favor, não me tira daqui, porque aqui eu estou sendo super bem tratada. E a tradutora, ela começou a chorar,
que ela não conseguia, de tamanha dor daquela senhora falando com a gente, ela começou a chorar, ela não conseguia traduzir, e isso absolutamente não importou, porque a mulher olhava para mim, me segurava, falava assim, será que a senhora pode dar outro anticonvulsivante para o meu filho, para ele sarar? Né? Essas coisas que a gente vê, porque ele... Então, são coisas assim onde você fala, cada vez que me dava essa coisa de querer sentar e chorar, eu pensava, se eu estou me sentindo assim, imagina essa pessoa precisa de mim. E isso foi tão assertivo, porque quando eu voltei agora, e eu falei em alguns lugares essas coisas, eu tive oportunidade em 2 lugares, isso foi muito lindo. Quando eu fui, quem me indicou para o Marcelo foi Elisa Cosasa, minha professora de meditação, de gestão emocional, uma neurocientista, né, que pesquisa muito cérebro, enfim, e a Elisa que me indicou. E quando eu fui, eu falei, Elisa, mas eu estou pensando, agora nós estamos em agosto, será que vai ter tanto refugiado assim para atender? Será? E ela falou para mim, Cris, você vai. E se você atender 5 pessoas, faça a diferença na vida dessas 5 pessoas. Foi com isso que eu fui no coração. Quando eu volto, eu falando a respeito disso em 2 lugares diferentes, eu tive a oportunidade de, assim, as pessoas, no final, 2 pessoas levantaram e falaram, eu sou descendente de refugiados de guerra. E você contando essa história, isso me arrepia também, você contando isso, eu lembro da minha família, da minha avó, contando quem foram as pessoas que ajudaram eles no meio do caminho, né? Então, isso é o que eu digo, né? O nosso papel de médico nos permite participar dessas missões, porque você precisa ter uma profissão afim para poder estar, né, nos locais. Mas o que conta mesmo é a nossa qualidade humana e o que floresce é a nossa qualidade humana. Oi, Cris. Queria te Oi, parabenizar pela querida. coragem que você foi. Eu me lembro quando você foi, eu falei, nossa, ela vai correr risco, tal, mas eu sabia que isso estava dentro do seu coração, que isso seria importante na sua vida, né? Na sua biografia, ver o que você poderia fazer para ajudar, porque eu estava pensando, a guerra é uma dor, é uma perda, mas assim, são excluídos, né? Eles foram excluídos das suas casas, da sua família, quantos morreram e tal. Mas eu ando pensando, estou mobilizada aqui em termos de Brasil também. Você mora aqui no Alto Pinheiros, eu também. Anteontem, quando eu vinha de Porto Felício, ali pelo Ceasa, a gente vê que está virando uma cidade de barracas, de pessoas, né, de moradores de ruas, de crianças. Eu falei, é um negócio assim, é tão impressionante que eles são os excluídos também. Eu falei, meu Deus, aonde isso vai dar? O que nós podemos fazer? Precisa haver uma consciência voltada aqui para o país, tem muito para fazer. Aí você anda mais adiante, tem mais outra rua, tem mais toda a praça que eles estão aproveitando, mas eles não têm onde ficar, eles não têm o que comer. Então, é uma colocação que eu estou falando, aonde isso vai dar e o que nós podemos fazer também, porque não basta só ver e conscientizar, tem que haver uma mobilização. E quando você falou, quem sabe os residentes podem ajudar aqui, eu acho que chegou a hora que a gente não pode deixar. Se for lá no viaduto Maluf, lá é uma cidade, já não é poucas vagas, é uma cidade. Eu falei, meu Deus, que está se transformando São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, eu não estou falando de Cracolândia, nada disso, estou falando dessas pessoas mesmo. Eu falei assim, é uma coisa que até estou colocando nesse grupo, quem está te ouvindo está mobilizado também pela ajuda, ajudar o próximo. E nós temos um papel, talvez, aqui, de conscientizar, de fazer um grupo, não deixar isso ficar batido, sabe? Porque está batido. O que nós podemos fazer? Então, eu queria colocar isso também. Obrigada, Me querida. inspirou Obrigada. também a falar isso. Tá? Nilce, eu acho que a Nilce pediu para falar. Nilce, você quer falar? Você está muda, tem que... Aqui, ó. Você está muda, Nilce. Nilce, não estamos te ouvindo.
Tia Nilce, está sem Tem voz. som, Tia Nilce. Aperta o microfoninho. Tem um microfoninho aí na tela. Lá embaixo tem um microfone. Não, não acho que ela saiu. Acho que Não. saiu, daqui a pouco ela volta. Não, ela está aí de volta. Nilce, embaixo tem embaixo da tela, embaixo de todas as fotos, tem um monte de quadradinhos e de coisinhas, tem um microfone. Você tem que clicar em cima desse microfone. Que é o primeiro. Agora? Ah, não foi ainda, não. Aí, foi. Agora foi. Pronto, Foi. querido. Eu estou dizendo que eu me sinto tão feliz de ver a Cristiane fazendo essas coisas maravilhosas. Eu fico pensando na mãe dela, se estivesse agora aqui, como ela estaria feliz. Cristiane, você sabe, querida, tá, e vou te amar sempre, sempre, sempre. Beijão para você e para toda a equipe que trabalhou com você. Outras pessoas maravilhosas que eu vou pôr todas em oração. Tá bom? Obrigada, tia. A senhora é muito especial. Muito especial. Ó, lá eu me segurei, aqui eu não vou me segurar. Marcelo, você quer falar? Deixa eu só pôr aqui no... Vocês aceitam uma contribuição de um simples clínico? Eu não tenho esse brilho todo, ainda mais depois que a dona Nilce falou, a Cris não vai se segurar, eu estou tentando. Mas eu queria primeiro agradecer a Cris, porque você me transportou de volta para lá, Cris, com todas as emoções que me levaram a buscar essa atividade, correr atrás, encontrar a Natan e a gente ir juntos. A gente chegou aqui com tanta coisa e são tantos problemas, é tudo tão tumultuado que às vezes não dá tempo da gente refletir ou sedimentar. E toda vez que eu ouço você falar, isso acontece. Então, primeiro, o meu agradecimento. Segundo, eu queria falar para o nosso pessoal que está escutando que, assim, foi falado que a Cris é corajosa, é empática, é compaixão, mas vocês não têm noção, isso não é nada. A Cris tinha uma série de situações aqui, pessoais, e, enfim, acadêmicas e de trabalho, que ela, assim, superou todas de uma forma maestral para ir. Foi a coisa mais bonita e surpreendente que eu já vi. E eu falei para todos, e falo para vocês, que, de fato, apesar da tristeza, da causa dessa experiência, é muito transformadora e eu concordo plenamente. A gente que vai para ajudar, a gente recebe muito mais ajuda do que doa. Mas a grande transformação para mim nem foi só a questão de trabalhar com os refugiados, foi ter convivido com a Cris esses maravilhosos quase 20 dias. E o que eu aprendi, o que eu ganhei, se deve muito a ela. Então, Cris, mais uma vez, minha gratidão e espero que você faça 1 trilhão de apresentações como essa, eu quero ver todas. Imagina, não sou eu, né? É o grupo. Eu falei, a gente fez o grupo. Nós moramos as 14 pessoas numa casa maravilhosa, né, Marcelo? Eu dormi junto com o Marcelo e com o Paulo. A gente dividiu um quarto, então era uma república. E não reclamei nenhuma vez da bagunça. Fui ótima companheira Mas é maravilhoso, gente, porque vocês imaginam, 9 eram israelenses. Então, se falava hebraico dentro da casa. Eu lembro que nos últimos dias o Marcelo fala um pouco de hebraico, eu não sei nada. E eu falava, gente, eu já estou começando a entender vocês aqui, olha o que vocês estão falando, né? Então, uma experiência humana, além de tudo, maravilhosa, né? A gente realmente aprende, a gente cuidou um do outro, porque se a equipe... A gente via tantas coisas difíceis que, se a equipe não se dá suporte, a gente não consegue fazer. Né? Então, acho que é disso que ele está falando mesmo, de como nós cuidamos uns dos outros
porque eu digo as mesmas coisas, ele e o Paulo cuidaram de mim, né? Tomaram conta de mim, nas minhas dificuldades, nas minhas questões clínicas, inclusive, estava super quente lá, eu tinha desautonomia, eles cuidavam de mim. Então, é maravilhoso, é um exercício humano mesmo. Eu queria que vocês podiam, cada grupo que ia, ficava quantos dias? Porque vocês tinham um limite de tempo, né? Que eu achei. Para você ficar em ação, você fica 2 semanas em ação. Tem o tempo de ir, de voltar, mas onde você fica atendendo são 2 semanas. Eles não deixam ficar mais tempo. Assim, teve uma exceção com uma enfermeira, mas vai dando um desgaste muito grande, né? Então. Mas no Haiti também era assim? Eu entendi que no Haiti você ficou mais tempo e que talvez fosse mais puxado. Nós montamos outras equipes, foram outros terapeutas e outros médicos, a gente fez uma linha mestra no Haiti, é que eu fui 3 vezes para lá, fui e voltei, mas tem uma linha, normalmente em missão humanitária você não fica muito tempo, justamente por exemplo, esse dia que eu mostrei eu cozinhando lá, foi como do Haiti eu era mais velha da equipe, né? E agora não era mais velha, mas era uma das mais. Então, quando eu fui no Haiti, além de tudo, tem a questão física de você ficar num calor, não tem onde você tomar banho, você dorme em barraca de camping, sabe? Uma coisa. E as pessoas, as enfermeiras, as meninas mais novas começaram elas entrar no processo de estresse e de depressão, assim, muito grande. Então, um dos papéis é a gente dar o suporte para a equipe mesmo, né? Porque as pessoas não aguentam. Não deve ser fácil. E tem muita experiência, né? Quem vai sempre, talvez consiga. Lidar com o sofrimento desse tamanho, de tanta gente ao mesmo tempo, e a gente por mais que você faz uma parte da coisa, né? Mas você não consegue resolver a situação de ninguém ali. Então, você sabe o quanto isso é dramático, o quanto essas pessoas vão continuar sofrendo, e você não tem o que fazer, gente. Quer dizer, não tem o que fazer. Você fez muito, obviamente, você fez muito, mas não tem. a gente Na verdade. É impotente, né, na verdade, porque você acha que o que você faz é o mínimo, o que você está fazendo, que, meu Deus do céu, como é que eu posso ajudar essas pessoas a cuidarem da vida delas, né? Você sabe que esse é só o começo de um problema enorme, porque eles vão ter que se colocar, vão ter que se refazer na vida, vão ter que encontrar os caminhos de novo, o negócio não é fácil. Essa última menininha, essa PCzinha que eu fui lá e falei para a mãe, leva, era uma criança, eles têm muitos ciganos, né, agora saindo da Ucrânia, e ela era uma família cigana, uma menininha de uns 3 aninhos, e que a mãe falou que alguém tinha dito que ela fazia massagem, e que tinham falado para ela, alguém falou para ela que ela não ia andar, e que então, como podia ser que a menina não tinha nada, que era só fazer massagem. E aí eu pego, ela veio, a menina, quando eu examino, é uma diparete, que a menina é muito espertinha, sabe, percebeu, então eu examinei, vi que tinha muito potencial, uma criança possivelmente tem prognóstico de marcha com muletinhas, e com a cognição boa, mas difícil ali. Então eu falei, gente, como que eu ajudo essa mulher que está nessa crença, né? E aí pedi para levar a criança de volta mãe, e aí eu comecei, falei, porque é exatamente isso, eu não posso fazer nada agora, mas o que eu posso fazer? Para onde a senhora vai? Vou para a Alemanha, para o meio da Alemanha, não era nenhuma grande cidade, começo a pesquisar centro de reabilitação de criança, acho um lugar perto de onde ela ia ficar, vejo o nome das coisas, e aí a gente começa a escrever, a tradutora me ajudando a escrever para ela o que a criança tinha, deu o diagnóstico, o que ela precisava, não sei o quê. Aí termina, aí a mãe fala, então agora a senhora pode escrever em alemão, porque, sabe, vai para a Alemanha, né? Não adianta estar na minha língua. Aí, ninguém falava alemão, como nós vamos fazer? Bom, fizemos. Então, isso de encaminhar para o que vai fazer depois, né? É super importante você dar uma orientação, porque tem pouca escuta, né? A pessoa tem pouca escuta.
Então, se você começa a falar muito, não dá certo. Aí, essas coisas de você dar por escrito, e fazer, e orientar. Enfim, gente, é um aprendizado. Muito bom. Gente, eu só posso agradecer. Alguém tem alguma pergunta mais para fazer para a Cris? Eu acho que eu podia passar a noite inteira te ouvindo, Cris. Não, com certeza, e dar os parabéns por esse belo trabalho, e eu acho que é muito bom ir para fora, mas é muito bom ver o que está aqui dentro, não? Todas as dificuldades, Sim, as limitações, e o pouco cuidado que esse pessoal tem, e que tanto precisa, é não? verdade. Isso é. Acontece que aquele ritmo de vida que... Mas do momento em que se pode ir para fora, acho que também se tem que pensar para dentro. É. Eu Acho que a Ô, Luana Cris, quer falar. obrigada por uma palavra que você falou hoje, que eu acho assim incrível, né? Que nos traz bastante sensibilidade. A palavra compaixão diz tudo. Eu acho que eu resumiria tudo, sua ida lá, o que tem para fazer aqui, com essa palavra, compaixão, que a gente tem que refletir mais sobre isso, tá? Muito Que obrigada. é paixão, a compaixão é paixão. Compaixão. É, Compaixão, é verdade. Exatamente. Viva o Dalai Lama. Tá bom, Obrigada. Cris. A Luana quer falar alguma coisa. Eu, Luana, eu quer falar? conheço a Cris desde os princípios. A minha E ela madrinha vale, eterna. e ela vale cada dia um pouquinho mais. Vai Sim. longe. Obrigada, querida. Eu queria falar uma coisinha, se ainda der tempo. Fala, Luana. Eu queria primeiro me apresentar, que eu acho que a maioria não me conhece, eu sou de uma geração que está vindo agora no finalzinho, mas eu queria dizer que eu achei inspiradora, achei incrível, achei totalmente maluco e totalmente a minha cara. Ai, que bom. Então, eu amei descobrir que tem outra pessoa doida que nem eu, que também toparia fazer essas coisas. E eu super estou disposta, gente. Se tiver um próximo, me chama, pelo amor de Deus, que eu vou. Onde você está, Luana? Eu estou em São Paulo. São Paulo? Vamos marcar um São dia. Paulo. Porque Vamos. eu acho que tem espaço, né, Pérola, para a gente pensar em algo com apoio da sociedade e a gente, né, pensar em... Porque tem muito jovem, tem muito que quer isso, que quer fazer esse tipo de coisa. Uhum. Não, eu tenho muita vontade, eu já pesquisei, já procurei, não tinha vontade de ir necessariamente como clínica, mas eu queria entender alguma coisa ali, fazer parte de uma equipe, e ouvir você falando, eu falei, gente, faz tanto sentido isso, tudo faz muito sentido para mim. E eu falei, nossa, se tiver uma próxima, eu quero, me chama, eu tô aqui, não esquece de mim, eu dou um jeito, a gente se organiza, mas eu achei muito legal, muito inspirador, muito incrível, e eu quero muito fazer parte do próximo. Ai, querida, depois me manda seu contato, a gente se fala pessoalmente. Mando sim. Tá bom. Obrigada. Um beijo. Obrigada, viu, pela aula. Edu, não sei se você Obrigada. está aí ainda, se você quer falar alguma coisa. Foi ótimo. Quero agradecer a Cris mais uma vez. Ela me ligou um pouquinho antes de ir. A gente teve uma conversa que trouxe muitos insights, né, Cris? E realmente, a gente não precisa, às vezes, atravessar o outro lado do mundo para poder fazer algo muito importante, né? Acho que todos nós aqui somos formados pelo SUS. A gente, na nossa reabilitação, quantas vezes, quantas famílias a gente já não fez alguma coisa, e acho que é realmente transformador, e é bom ver gente nova, novos fisiatras também, né, como a Luana agora falou, com a mesma disposição, e é sempre um prazer te ouvir, foi um ótimo encerramento aqui de ano para nós, assim, com certeza. Cris, muito obrigado de novo. Obrigada a você, Edu, obrigada. É isso, Cris, só te agradecer mesmo, foi muito bom. Isso vai ficar gravado, então quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir em algum horário mais apropriado para ele, mas eu amei. Só posso te dar os parabéns pela sua doação mesmo. Eu acho que é se doar, fazer esse tipo de atividade, né? Você corre riscos, você se estressa, você se angustia, você sai do seu conforto, tudo isso para poder ajudar alguém. Então, fantástico. Realmente só dá para cumprimentar mesmo. Muito bom. Obrigada. Pessoal,
Um ótimo Natal, ótimo Hanukkah para todo mundo, boas festas, que a gente... Para todos. Boas Um festas. prazer ver todas essas carinhas boas É e isso novas. aí. E que a gente veja o fim dessa guerra maldita, né? Porque É. realmente é impressionante o que acontece com essas pessoas. Então, que as guerras acabem e que a gente viva em paz. É isso aí. Tudo de Obrigada. bom para vocês, gente. Obrigada, Obrigada. gente. Feliz Ano Novo. Boas Tchau. festas. Tchau, tchau. Maria Cristina, beijo. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, Cris. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. Beth. Gisele, obrigada, querida, por tudo.